Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo em nosso estúdio, em São Paulo, a endocrinologista Cláudia Coser Calil, médica do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, dia, o que a gente está adorando a sua presença aqui, para que a gente possa tirar as dúvidas genuínas sobre essa caneta e entender. É algo que é bom, traz benefícios, mas assim, cuidado, um médico tem que ficar atento. Então, bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Elisa. Não, é uma classe terapêutica que começou em 2010 com a primeira delas, que era a liraglutida, Victoza, e foi progredindo para as 3 que você comentou agora. É uma excelente medicação para controle de diabetes, para controle de depois foi autorizado controle do peso. É uma medicação que traz muitos benefícios e a progressão com as novas canetas foi diminuindo os efeitos colaterais e melhorando a efetividade. Mas é uma medicação e ela tem critérios de uso. E o principal critério é que a pessoa tem indicação pelo diabetes ou pela obesidade, que já é uma condição de maior risco dessa pessoa desenvolver pancreatite, porque a pessoa obesa muitas vezes tem um triglicérides alto, a pessoa acima do peso, ela geralmente ingere uma quantidade de álcool muito grande, às vezes tem maior incidência de cálculos biliares. Então, por si só, todo paciente que tem indicação da caneta tem um maior risco de desenvolver uma pancreatite. Dúvida, doutora, o que é pancreatite? Pancreatite é a inflamação do pâncreas. Existe a pancreatite aguda, que é uma inflamação aguda que vem acompanhada de sintomas, de uma dor abdominal forte, com náuseas, com vômitos, alteração das enzimas. E existe a pancreatite crônica, que é uma pancreatite silenciosa, que é daquelas pessoas que têm doenças autoimunes e até um uso abusivo do álcool cronicamente. Mas essa aguda, como é uma inflamação grande, essa inflamação pode gerar a morte desse órgão e até a morte da pessoa por uma infecção generalizada. Tá. Quando alguém, então, faz parte ali do grupo que pode receber a indicação do uso dessa caneta, como é que funciona na prática? Então, sempre vocês, médicos, pedem vários exames para fazer um raio-x nessa pessoa e entender, bom, deixa eu excluir aqui algumas hipóteses de problemas para ver se essa pessoa realmente está apta a realizar a utilização dessa caneta, doutora? Vocês precisam ver ali por dentro para ver se está tudo certinho para usar esse remédio? Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é uma boa história clínica. Se você já teve pancreatite por remédios, por álcool, você é uma paciente de risco. Se você tem um triglicérides bem elevado, geralmente acima de 1000, você é uma paciente de risco. E o triglicérides vem aumentando na população porque é um tipo de gordura que vem do carboidrato e a ingestão do carboidrato aumentou. E a gente come muito carboidrato, né, doutora? Se você bebe muito com frequência, todo dia você toma uma garrafa de vinho, você tem um risco maior, até porque você vai associar. Você vai associar um remédio com álcool, a chance de você ter uma pancreatite é maior do que, por exemplo, uma pessoa que não bebe. Nossa! Então, essas nuances a gente vê, não precisa nem de grandes exames especializados, uma boa história clínica, orientar o paciente que muitas vezes eu tenho que tratar o triglicérides junto com o início da utilização da caneta, eu tenho que reduzir a sua ingesta de álcool para usar a caneta. Ou seja, preparar o corpo dessa pessoa para receber essa medicação. E começar com doses baixas. Porque às vezes a pessoa já usou uma outra, falou, não serviu para nada, já vou começar nessa aqui numa dose muito maior. Ai, que medo. E aí você, como a própria caneta tem um mecanismo de ação pancreática, até porque por isso que melhora o diabetes, ela pode causar a inflamação no pâncreas se você receber ela de uma forma abrupta e numa dose alta. Dúvida, eu ouvi uma vez de uma pessoa dizendo assim, eu até eu poderia usar a caneta, porém eu não tenho vesícula e aí isso faz com que eu tenha um grande problema para usar. Isso é real ou isso é mito, doutora? Não, é o contrário, isso é mito. Porque a caneta lentifica o esvaziamento da bile da vesícula. Então, às vezes, a caneta pode propiciar você a ter mais cálculos biliares. Assim como um emagrecimento rápido propicia a pessoa a desenvolver os cálculos biliares. E esses cálculos biliares, se eles migram, eles desenvolvem pancreatite.
Mas ficou confuso. Não, a senhora está maravilhosa, a gente está amando aqui tirar as dúvidas. Mais uma dúvida, dizem assim, não adianta usar a caneta, vai emagrecer, depois que para de usar a caneta volta tudo. Isso é mito, doutora, ou isso é real ou depende? Não, isso é real, porque, por exemplo, o paciente diabético que tem um controle glicêmico muito bom com o uso das canetas, teoricamente eu não vou tirar essa caneta dele. Eu posso diminuir a dose, eu posso espaçar até o uso em vez de 7, 8 dias, 8, 10 dias, mas provavelmente eu não posso tirar da mesma forma para a obesidade. Se a gente concordar que a obesidade é uma doença e uma doença metabólica grave, o que eu posso fazer é quando você chega no peso que para você está adequado, está estável e você já não precisa tanto do efeito da caneta, eu reduzir essa caneta na dose mínima e espaçar o uso para que você não fique sendo submetido a essa substância inutilmente, diferente do diabético, que provavelmente vai ter que usar por um longo período. A gente não gosta de falar para sempre, mas claro, seria mais ou menos isso. Tem que sempre conversar com o médico. Mais uma dúvida que eu trago. Doutora, a gente tem algo... Existem muitas frases que a gente fala no dia a dia e ferem as outras pessoas e a gente acha, não, tudo bem, mas eu tô certo, não vou falar. Tem muita gente que diz assim, aproveitando que a senhora falou sobre a obesidade, uma doença, que diz assim, olha só, fulano não consegue emagrecer, mas também não se alimenta bem, não faz o quê, eu tô magro porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Existem pessoas que nascem com a tendência, tem gente que come o que tiver nesta mesa aqui de comer e não engorda. Então, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, é porque tem pouca força de vontade? Ou isso é uma doença, doutora? Eu quero te ouvir sobre isso. Isso é uma doença. Porque tem gente que fala tanta frase inadequada que só faz o outro sofrer com esse tipo de afirmação equivocada. É óbvio que, vamos dizer que 60% tem muito a ver com o seu estilo de vida. Então, você não faz ginástica, você come só ultraprocessados, você não tem uma qualidade, uma variedade alimentar. Tudo bem, isso tem um componente importante, mas tem a genética, tem a tendência, tem a dificuldade, tem famílias ou pessoas que comem muito e não engordam. E tem pessoas que comem pouco e não conseguem emagrecer. Então, assim, esse preconceito, eu acho que já ficou um pouco lá para trás. E, no fundo, cada um sabe o que tem feito. O que, às vezes, a gente vê que a pessoa obesa já está tão desanimada, tão desesperançosa. Muitas vezes com depressão, inclusive, com depressão, e fala assim, eu vou deixar de comer, não vou emagrecer mesmo, então vou comer um pedaço desse bolo. Mas eu acho que tem que se encarar como uma doença e o remédio mostrou muito isso. Que na hora que você usa uma substância que te ajuda na saciedade, que te ajuda a diminuir o esvaziamento gástrico e você come muito menos do que sozinha numa dieta, você emagrece. E eu acho que tem uma coisa interessante no que você falou. Por que tem tantas mulheres magras, atletas, que fazem exercício, e estão usando a caneta? Porque é uma ajuda. Então, às vezes você acha que faz perfeito e não consegue. Você precisa de uma ajuda. Não que esse uso esteja correto. Mas eu estou te dizendo que até as pessoas que propagam que a obesidade é falta de vergonha, vamos dizer, falta de disciplina, também usam a caneta. Quais são os setores médicos que alguém que tem interesse em falar sobre isso procura? É sempre com o endocrinologista ou também existem outros médicos que falam sobre isso, doutora? Para a gente já explicar para quem está assistindo. Eu acho que os médicos se sentirem aptos a prescrever. Tem cardiologistas prescrevendo, até porque foi comprovado a melhora da performance cardíaca e a diminuição de eventos cardiovasculares. O ginecologista, porque é praticamente o clínico geral da mulher, alguns geriatras. Eu acho que toda especialidade médica pode prescrever, observando. E uma coisa importante, Elisa, que eu queria comentar, é que às vezes você está usando e aí você para porque não teve dinheiro esse mês para comprar, para porque viajou, E quando você volta, às vezes um mês, algumas semanas depois, você volta na dose que você estava usando que era alta. Isso, às vezes, precipita a pancreatite também, porque é uma sobrecarga grande no pâncreas. Teoricamente, você tinha que retroceder um pouquinho na sua dose,
mesmo que você avance de uma forma mais rápida, mas não sobrecarregar seu pâncreas. Perfeito. Assim como na academia, né? Às vezes a pessoa para e quer voltar no mesmo peso. Não, volta um cadinho com peso menor para o corpo ir se adaptando. Fantástico poder ouvi-lo. Obrigada, doutora. Imagina. Já tirei dúvidas sobre pancreatite, as indicações do uso, contraindicações, até os preconceitos, né? Em relação à obesidade e à dificuldade que tem gente que realmente não consegue emagrecer tão rapidamente. Doutora Cláudia Coser. Falei certo? Coser ou Coser? Coser, tanto faz. É elegante de qualquer maneira de pronúncia. Cláudia Coser Calil. Muito obrigada, doutora, Obrigada pela a você. gentileza, por ter vindo até aqui tirar Imagina. nossas dúvidas. Obrigada. Muito obrigada.